você, meu amigo. A paz do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Josué, está aí na lembrancinha, né? 3 e 5. Josué 3 e 5. Gratidão a Deus por esta oportunidade, a nossa liderança, pastor Marildo Martins, nosso pastor presidente, que tem nos abençoado para ministrar a palavra de Deus. Pastor João Paulo, eu me sinto muito bem aqui, o senhor tem sempre lembrado de mim. Eu fiquei feliz quando o senhor sugeriu meu nome e nossa liderança concordou. Muito obrigado, viu? Louvado seja Deus. A DERS 14, né? Tem os irmãos ali, líder de jovens, né? O evangelista Lucas, e mais uns irmãos aí que vieram comigo, né? Aqui, muito bem. A DERS 14, dá um. Aê. Estou cheio de intercessores aqui. Eu falei para eles, vocês vão lá escutar a mesma coisinha. Nós vamos assim mesmo, então vamos. Está escrito assim, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Pode tomar assento. É o tema que vocês estão estudando aí. Josué não disse, santifiquemo-nos. Interessante, né? O Senhor falou comigo e eu escrevi. Não está fácil, não. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou a mensagem. Ele foi falando, eu fui escrevendo. Josué não disse, santifiquemo-nos. Ele disse, santificai-vos. Josué não disse, santifiquemo-nos. Josué disse, santificai-vos. Ele ficou fora do processo de santificação, sim ou não? Santificai-vos, problema de vocês. Eu já sei que Deus vai fazer. Eu já sei o que Ele vai fazer. Eu sei até a hora que Ele vai fazer. Josué, santificai-vos. Vocês. Santificai-vos. Não é santifiquemo-nos. Ou seja, eu estou fora desse processo. Eu estou no nível que eu já sei o que Deus vai fazer. Eu já sei a hora que Ele vai fazer. E eu sei o que Ele vai fazer. E mais, sei para que Ele vai fazer. Santificar. Santificar é separar. Separar. Nós já sentimos muito aqui a presença de Deus, mas agora nós não vamos dormir. Aí, eu não dou conta de fazer o que eles fazem, mas vocês não vão dormir, não. Pelo amor de Deus. Se eles começarem a dormir, vocês cantam. Né? Estou falando sério. Pode interromper aí com a música, se vocês perceberem que eles estão com sono. Mas pense comigo, racional aqui, ó. Vamos racionalizar aqui que vai mudar a sua vida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Deus me entregou um esboço, um negócio aqui que, se nós entendermos, né, vai fazer a diferença. Vamos lá. Santificar é separação. Santificação é separação. É uma separação que eu deixo algo e abro espaço para Deus.
Porque muitas pessoas se separam de muitas outras coisas, inclusive dentro de um aspecto religioso, mas não com o propósito ou a motivação para abrir um espaço para Deus. Isso não é santificação. Santificação é tirar tudo quanto pode, de algum modo, dificultar a aproximação de Deus. Deus é Deus zeloso, irmãos. Aí, o que é que nós temos aqui? O que é que impede o homem de aproximar de Deus? O pecado. E aí, quando nós descobrimos isso, o que é que nós passamos a fazer? Combater o pecado, enfrentar o pecado, resistir ao pecado, enfim, lutar para não pecar. E aí, nós cansamos, ficamos, isso. Ajuda aí, quem é que está tocando? Ajuda aí, senão... Nós ficamos cansados lutando com o pecado. E o pecado não se enfrenta. Pecado não é possível vencer o pecado numa linha direta de combate. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é coisa séria. Eu disse para os irmãos que vinham comigo. O que Deus me deu foi uma mensagem de ensino. Mas fique tranquilo. Eu creio que a palavra de Deus é que faz. Então, vamos lá, presta atenção aqui. Está aí o pecado. Agora, irmãos, para eu lutar, estratégia de guerra, eu tenho que conhecer bem o inimigo, antes de ir para o campo de batalha. E aí Deus falou comigo, Gisele, fala para o povo que o pecado não é uma coisa qualquer. Pecado é uma obra engenhosa. Pecado é uma obra feita a partir de uma dedicação muito forte, da atuação muito bem elaborada, pelo um tripé, conhecido como, diga comigo, diabo, mundo, ego. Então, pecado é uma obra, é o fruto de uma engenhosidade bem elaborada, bem tramada, bem estudada, bem refinada. Uma obra bem refinada, que tem como elementos na sua composição o diabo, o mundo e o ego. Deus falando comigo, e eu anotando. Vocês acreditam que Deus conversa com um comedor de feijão? Conversa, irmão, audivelmente. E diz, pega a caneta, pega o papel e escreve o que é para falar para o meu povo. E eu saí às pressas, porque não tinha caneta no bolso. Saí às pressas, achei uma caneta e escrevi aqui. Isso aqui só serve para hoje. Só vai ser pregado hoje. Terminar aqui, isso aqui vai ser jogado no lixo. Mas vai ficar aí para sempre, no meu e no seu coração. Então o pecado, que a gente às vezes não vai enfrentar. Nós chamamos jovens e dizemos, você tem que vencer o pecado, rapaz. Você tem que se posicionar. Tá. Vence não. Pecado não é brincadeira, não. Estou falando de santificação, que é a separação. Separação do pecado, desvincular do pecado, mas não enfrentando o pecado de forma direta. Tem uma coisa interessante, para quem está acompanhando aí geopolítica, o Irã está em constante guerra com Israel, mas não é uma guerra direta. Ele tem lá no Iêmen vou chamar de facção, né? Tem uma facção lá no Iêmen, ele tem uma no Líbano, né? Ele tem outra na faixa de Gaza, tem uma na Síria. Então como que ele luta com Israel? Ele luta de forma indireta. Esses dias ele tentou fazer um ataque direto, parece que deu problema, né? Quem está acompanhando aí? Um crente que não acompanhar Israel. Mas tá. Quer vencer o pecado? Precisa vencer o pecado? Precisa santificar? Precisa separar do pecado? Então o meu combate não é direto com a obra chamada pecado, e sim com os atores. Estou falando de Moisés. E você não me perguntou ainda por que Moisés não se incluiu na proposta. Santificai-vos. Mais adiante você vai ver ele falando coisas. Eu falei?
Não, Josué. O Senhor já cumpriu a sua missão de ter vindo me ajudar, né? Esses dias eu preguei aí falaram assim, pastor, você disse que é irmão de Jesus, o rapaz lá. Não é não. Falei, irmão, agora já foi. Agora é irmão de Jesus e acabou. Né? Josué. Por que Josué ficou de... Mais uma vez, vocês vão ver lá na frente Josué dizendo, eu não sei vocês, mas eu estou resolvido. Eu e minha casa estamos resolvidos. Vocês já pegaram a visão de Moisés, vocês vão entender por que Moisés tinha essa postura. Hã? Josué. Eu disse Josué, ele disse Moisés. Por que ele tem essa postura? É porque não tem como dissociar. É porque Moisés é que fez isso nele. Nós vamos ver agora. Vamos terminar com isso. Pegou, né? Já vamos terminar assim. Josué tinha uma postura diferente. Quem não estuda pelo Espírito, acha ele prepotente. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa já decidimos. Santifica vocês, eu estou resolvido. Parece prepotência, não parece? Não. É saber quem é em Deus. Primeiro combate não é contra o diabo, como muitos fazem. O combate indireto contra o pecado começa do inimigo mais de perto para o mais de longe. Começa com o ego. Quer santificação? Quer viver uma vida de santificação separado para Deus? Tem que enfrentar o tripé que produz pecado. E nós somos chamados para a igreja, e a primeira coisa que fazem é botar a mão na cabeça da gente, e empurrar para frente e para trás, dizendo, sai diabo, sai diabo, sai diabo. É assim ou não? Assembleia de Deus que eu estou falando, né? É ou não é? Até pouco tempo tinha que cair, não tinha? Então quando eles colocavam a mão na cabeça da gente, para não levar muito empurrão, a gente já caía logo. Tinha uns que resistiam, eu lembro que uns ficavam... Aí o pastor ficava, sai. Aí vinha um outro, passava uma rasteira, puf. Mas não é, irmão. Começando pelo inimigo, mas de longe. Não funciona. Sabe como é que começa a libertação para a santificação? Com o inimigo de perto. Aquele que dorme com a gente, chamado ego. Na nossa noite, os anjos do Senhor acampam ao redor de nós, não permite o diabo aproximar. Na nossa noite, os anjos do Senhor tiram a influência mundana das nossas vidas. Mas lá na cama conosco está o ego. É muito crente que ainda continua dizendo, eu penso assim, eu gosto assim, eu não aceito isso, eu só obedeço se for assim. Comigo é assim, olha a minha ideia, olha eu penso dessa forma, olha a minha ideologia, olha de acordo com o que eu... Nunca vai experimentar a santificação. Porque o ego é avivado. Não entendo, faz jejum, campanhas, participa de tudo que é protocolo litúrgico, mas não experimenta a santificação. Por quê? Porque ego tem que ser combatido como inimigo de primeira linha. Tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Sepultar o ego. Abrir mão do livre-arbítrio. E dizer, embora eu possa isso, eu não tenho mais o direito de fazer o que eu posso. Eu só vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. É esse o sinal de que o ego já foi combatido. Eu dizia comigo nas minhas orações, Senhor, o pastor Marildo, nosso presidente, pode me colocar para fazer qualquer coisa, mas o Senhor sabe que eu não dou conta de ser secretário. O Senhor me conhece. E eu nunca disse não para o meu líder, mas se ele me propor isso, aí eu vou ter que dizer, porque o Senhor sabe que, assim como Davi abominava cego e coxo, eu abomino o ofício de ser secretário. Ele entrega a folha para o pastor Ribamar.
E o pastor Ribamar lê, né? Fulano, 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 fulano. Giselso Monteiro, secretário. Vocês riem. É fácil para vocês isso aí. É sério, irmão. Doeu demais. Oi? Não é brincadeira. A minha esposa sabe. Aí fiquei acordado aquela noite. E eu não estou brincando aqui. E fiquei pensando, Senhor, foi tudo que eu te pedi. Aliás, foi a única coisa que eu pedi para o Senhor. Aí eu falei, tem muito ego ainda. Tem muito ego ainda. Pastor Ribamar, eu queria agora o seguinte. Que é a parte mais difícil do secretário. Pastor José, você escreveu o que o presidente está falando. E depois digitar isso para no outro mês estar pronto. Tem outra coisa mais difícil? Ele disse, não. Pois deixa isso comigo a partir de hoje. Por quê? Não, é eu e eu. E o ego gritando, você não vai fazer isso comigo. Eu disse, já está feito. E a minha esposa sabe o que eu estou falando. Eu pegava o melhor dia, meu melhor horário, e sentava diante do computador fazendo as atas, dizendo, ego, isso aqui é para você entender, ó. Isso aqui é para você entender, ó. Que você não pode escolher, que você não pode separar, que você não pode definir nada. Olha, hoje tem alguma coisa importante para fazer. Eu dizia, não vou não, porque hoje eu vou lavrar a ata. Como assim? Aí minha alma começava a entrar em conflito. E eu dizendo, ei, ego, é hoje. 4 anos. Quando o ego morreu, o presidente me tirou. Ele não sabe de nada disso. É sério, ele não sabe de nada disso. Os nossos pastores, irmãos, são usados por Deus para nos ajudar naquilo que a gente não consegue fazer. O pastor Marido não sabe dessas coisas. Eu nunca falei isso para ele. Não precisa. Mas quando eu já estava fazendo com o maior prazer, maior expectativa, aí ele me tirou. Por quê? Porque ele foi só usado por Deus. Porque eu preciso da santificação. Venceu o diabo, venceu o mundo, mas não venceu o ego. Ah, não faço mais nada das coisas do mundo. Mas o ego é grandão, é rei. O diabo é resistência. O ego é confronto. O mundo é distanciamento. Venceu esse tripé, a obra engenhosa chamada pecado não lhe envolve mais. A missionária Shirley, mestra, ela nos ensinou lá na Arce 22, que na primeira fase da nossa existência, o pecado reina sobre nós. Após o nascimento, o novo nascimento, ele traz influência. Mas se tiver o ego combatido, confrontado, tiver o diabo resistido e o mundo distanciado, nem mesmo a influência dele pode nos afetar. Vou chegar lá no ponto. Feito essa parte. O que é que leva o ego? Vou bater nisso aqui. Sobre o diabo e sobre o mundo nós somos escolados. Mas o que o ego impera em nós? Porque o ego, ele busca a felicidade. E está certo, sim ou não? Só que ele busca a felicidade no prazer. Fica de pé um minuto. Menos de um minuto. Sem machucar o outro, e faz alguma coisa assim. É sério, é sério. Agora faz um movimento com a perna aí para as duas pernas assim. Isso. Agora pode tomar assento. Não, isso ajuda. E você manda uma mensagem para o cérebro. Você manda fazendo esses movimentos tão pouquinhos aí. Você manda uma mensagem para o cérebro que você está ativo. E aí aquele sono que, 2 da manhã, 1 da manhã. Estamos caminhando para o fim. Aguenta firme aí. Então, o ego nos leva a buscar felicidade. E o nosso ego associa felicidade com o prazer.
E quando ele associa, veja bem, aqui estou falando de santificação. Porque, na verdade, estou falando o que nos impede de ser santificados. O prazer, o nosso ego busca para fazer de nós pessoas felizes, é o prazer instintivo. Comer, prazer no comer, prazer no beber, coisa de instinto. Prazeres sexuais, coisa de instinto, fisiológicos, sem controle, sem domínio. E as pessoas ficam lutando com isso aí. E lá no profundo ele está dizendo, mas eu preciso ser feliz. A felicidade a partir do prazer é com base nos instintos. Nivela o homem aos bichos. Vive por impulsos instintivos de prazer. Estou falando coisa séria aqui para os irmãos. Que requer horas e horas de leitura. Para falar aqui num minutinho. Mas aí, para vencer o ego, eu tenho que ter uma concepção. Trouxe 2 versículos, se for possível projetar. O primeiro é Isaías 43 e 7. Leia comigo, por favor. A felicidade do homem que busca a santidade, a santificação, não está com base no prazer. A felicidade na vida do cristão, ela está no cumprimento do propósito da sua estada no universo. E aqui é um versículo revelador para por que você está vivo, por que você está nesta vigília, por que você existe. Você existe para a glória de Deus. Quando o homem vive o propósito, o desiderato, o objetivo, a razão pela qual ele foi criado, ele é feliz. Josué era um homem feliz, porque andou com um homem feliz chamado Moisés. E não porque a vida deles era uma vida de prazer. Não. Era uma vida de glorificação ao nome do Senhor. O outro versículo, eu gosto sempre de pegar uma referência no velho ou no novo. Porque tem aqueles crentes que dizem, eu não gosto do velho. O outro diz, eu não gosto do novo. Efésios, anotei aí, 1 e 12. Às vezes eu erro o endereço. Mas se eu errar, já acertou um, tá bom. Pronto. Jesus, inspirando Paulo, e Paulo falando da minha razão de existência, da sua razão de existência. Para que você foi formado? Onde é que está a felicidade? É viver o propósito para o qual foi formado. Aí ele está dizendo, qual é a finalidade da nossa existência? Leia, por favor. Louvar a quem? A Deus. Glorificar a quem? A Deus. Você nunca vai ser feliz com prazeres. Vou ganhar tantos mil, vou ser feliz. Não vai. Eu vou ter uma esposa, ou um filho, ou um esposo, ou uma namorada. Enfim, vou ter o carro e tal, vou ter o cargo. E não vai dar certo. Frustração, frustração, frustração. Está cheio de gente na igreja. Não só jovens, mas pior ainda a situação, idosos que nunca se encontraram. Por quê? Porque nunca entenderam por que vieram. Quando eu entendo a questão da felicidade, e que não está baseada em prazer, e que é em glorificar a Deus, o ego não tem mais espaço. Deus já dispensou anjo para segurar os demônios. Então o diabo não pode imperar contra nós. Deus já tirou o mundo, já nos tirou do mundo e já tirou o mundo de dentro de nós. Então o mundo não pode mais nos influenciar.
O que nos resta? Vencer o ego. Como vencer o ego? Entender por que estamos nesta dimensão. Estamos para glorificar a Deus. O que eu vou fazer glorifica a Deus, amém. O que eu estou pensando glorifica a Deus, amém. O que está proposto para mim glorifica a Deus, amém. Um homem mais do que feliz, mais do que vencedor. Compreendendo essas coisas, nós estamos a um passo da santificação. A santificação, olhe para cá. A santificação, ela é marcada para você saber em que nível de santificação você está. Ela produz os S's da vida. Eu disse o quê? De novo um tripé. Simplicidade. Diga comigo. Solitude. Servidão. Ego vencido. Ego vencido. Aqui é o raio-x para saber se o ego foi vencido. Ego vencido. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, a jovem, ele vai necessariamente presenciar, vivenciar essas três virtudes. A simplicidade vai nortear a vida dele. Quanto mais simples, mais ele vai se sentir acolhido. Em todos os aspectos. Enquanto mais simples, mais ele vai se sentir bem. Solitude. Quem vence o ego não tem carência das multidões. Como é que a gente fala? Vigília boa, estava lotado, estava cheio. Não pode ser essa a referência. Vigília boa, eu estava lá. Solitude, a capacidade de viver sem seguidores, de viver sem curtidas. Ainda tem curtida? Tem, né? De viver sem curtidas. A capacidade de não sofrer nenhum dano, nenhum mal, porque não foi visto. Simplicidade, solitude. Terceiro, servidão. Gente, Deus falou comigo, eu só escrevi. Acredite nisso. Servidão. O ego vencido é servidão, é servir. Onde é que está o prazer? Em doar. Onde é que está o prazer? Em fazer para alguém. Onde é que está o prazer? Quando o ego está inflamado, como é que é? Eu quero, é para mim, eu preciso mais. Você não me viu, você não trouxe, você não aumentou. Ego vencido, servir. 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 Pastor, de quem que você está falando? Você sabe de quem que eu estou falando? Jesus. Tem irmãos aqui acompanhando a mensagem. Você vai ver em Jesus, o Santo dos Santos, o supra-sumo em santidade. Simples, não tinha dificuldade nenhuma de ficar sozinho. Aliás, fazia questão. Todo dia tinha seu momento de... Um dia falaram para ele assim: ei, você está perdendo seguidores. Corri nas suas redes sociais, o senhor está perdendo demais com esse último discurso. Aí ele disse para eles: e vocês não deixaram de seguir ainda por quê? Quero ser santo, mas não sei o que é solitude. Não estou falando de solidão. Solidão é doença. Solitude é saber que há um Deus que está em qualquer lugar, em circunstância com você. Que se você não for chamado para aquele aniversário dos amigos, você não sente mal de jeito nenhum, pelo contrário. Se você foi esquecido de ser convidado para aquela festa, e você está tranquilo, porque foi treinado, não tem mais ego. Foi treinado para viver a solitude. Jesus, eu anotei aqui Elias, anotei, mas depois é Jesus.
simplicidade, solitude e servidão. Ele disse: eu vim para servir. A minha alimentação é fazer a vontade, ou seja, do meu Pai, né, daquele que me enviou. Hoje, o que é o problema da humanidade? Resistência a ordens, resistência a comando. Jesus Cristo disse assim, ó, a minha satisfação maior, o meu prazer maior, olha, se fosse um ego inflamado, meu prazer maior é fazer o que os bichos fazem e se realiza. O que é? Comer arroz e feijão. Ele disse: não, a minha comida, o ego vencido, a minha comida é obedecer meu Pai, a minha comida é cumprir comandos. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, aleluia. Quem vive na simplicidade, ele fala como João: eu prefiro que o Senhor se destaque. Eu prefiro que você vá na frente. E você? Não, e já vai sumindo. A simplicidade, Jesus falou dela quando disse: vós sois o sal da terra. O sal só é efetivo quando ele some. Sal, você está vendo o sal, ele não fez nada. Se você está vendo o sal, ele não fez nada. Se você está vendo o sal, ele é inútil. Sabia disso? Se você estiver vendo o sal, ele é inútil. Quando ele se torna útil, é muita gente com depressão, é muita gente com carência afetiva aguçada, é muitas pessoas sofrendo abusos, porque é muito carente, é muito dependente emocional. Falta vencer o ego para a solitude te fazer bem. 40 dias jejuando, conduzido pelo Espírito Santo, sem saudade e sem sentir falta de multidão. Aleluia. Aí hoje é o seguinte: meu líder de jovem não me visita, estou passando mal e tal, meu líder de jovem não me visita. Olha, pastor Gisele, eu sabia que eu não recebi nenhuma mensagem durante toda a minha prova. Às vezes Deus tem que adoecer o indivíduo, permitir que o indivíduo fique hospitalizado, e naquela situação de UTI, que não pode receber visita todo dia. Para que isso, pastor? O Senhor dizendo: ei, por favor, sai dessa carência. Pastor Gisele, meus amigos fizeram um outro grupo e me deixou de fora. Glorifica a Deus. Eu sei que eles estão se encontrando e não me chamam. Glorifica a Deus. É o Espírito de Deus te empurrando para a separação, ou seja, te empurrando para a santidade. Não tem santidade no meio da agonia. O Senhor mandou eu anotar aqui, ó, não tem santidade no ambiente de ruídos. Mas qual é a carência nossa hoje? Eu preciso estar no ruído, eu preciso estar no volume, eu preciso estar no meio. Não, querido. Eu senti mal uns dias para trás e fiquei uns dias no Oswaldo Cruz internado. Mexeram lá, não me deram resultado de nada, não sei o que, e no final do quarto dia me deram alta. Assentei-me no meio-fio lá fora e liguei para minha esposa me buscar. Aí eu falei: Espírito Santo, que negócio é esse? Ficar internado 4 dias. 4 dias, no final não deu em nada, não sei o que eu tenho, o que eu tive. E agora já estou aqui de alta, aqui no meio-fio, sentado, esperando a esposa. Aí ele disse para mim: nós precisávamos de um tempo de solitude, nós dois, fora do ruído. E se precisar, como eu gosto de você, eu te boto no hospital, eu te paro. Alguém falou para o pastor Amarildo agora, eu estava perto, né? Pastor, eu vou ficar tantos dias assim, fazendo tratamento. Ele disse: é o seu tempo com Deus, meu filho. Nós não entendemos. Irmão, então pega o azeite, pelo amor de Deus. Não,
a nossa liderança. É Deus nesse negócio. Quer você um tempo com Ele, só vocês dois. Eu já estava caçando azeite, né, para levar para o presidente. Solitude. Lá na sala de aula, ninguém me conhece. Ei, quando Deus estava me empurrando, estudei um ano na UFT, falei recente lá na 1014. Um ano, acabou meu horário? Vocês estão olhando assim, é o relógio. Tá, já estou terminando. Mas isso aqui é importante. Quando Deus estava me empurrando, eu não estava entendendo. Eu fiz faculdade de contábeis, a primeira faculdade. Um ano, não teve greve aquele ano. Um ano inteiro com aula, incrível, né? Universidade Federal. Milagre, né, irmão? Segundo ano, me matriculei, cheguei na sala de aula, eles me perguntando, o senhor está vindo de qual faculdade? O senhor está sendo transferido de onde? E eu dizia, eu estudei o ano passado todo com vocês aqui. Irmão, eu não estou falando de um mês, estou falando de um ano. E depois eu fiquei encabulado, não sei se vocês entendem essa linguagem, eu fiquei encabulado com aquilo, até eu entender. O primeiro ano cria os blocos dentro da faculdade, vocês sabem disso, né? O primeiro ano é que cria os blocos, as gangues, as facções, para cada uma, para as articulações da pesada. Sabe o que aconteceu enquanto as coisas estavam sendo criadas? Ninguém me viu lá. Cheguei lá no segundo ano, eles perguntando, você está vindo de onde? Eu disse, eu sou daqui. Aí o Espírito Santo falou, eu te guardei. Não é que você é nada, não é isso. Porque a gente fica pensando, meu Deus, ninguém me viu. Saber o nome eu sei que não é fácil, Gisels, para alguém aprender, não, mas nem me vê. Um ano. Aí o Espírito Santo falou, é assim que eu faço. Santificação é isso. Santificação é tirar do meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Simplicidade, solitude, servidão. Esse tripé começou a fluir na sua vida, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Eu termino falando de Josué e Moisés. Por que eu tenho que ter interesse pela santificação? Eu quero que você guarda isso. Eu vou dizer e você vai repetir. Primeiro, porque a santificação... eu já disse primeiro, né? Primeiro, vamos lá. A santificação me permite ver o extraordinário. Segundo, porque a santificação me permite realizar o extraordinário. Santificação está relacionado com a manifestação máxima dos dons de Deus através de homens. Não perca, não distraia. Não distraia. A santificação coloca o homem, a mulher, em condições de receber a carga máxima de unção de Deus. O tema proposto para a vigília traz informações muito fortes. Esse jovem, em que eu acabei associando o nome dele
com o seu discipulador, agora já não mais um jovem, ele abriu mão da vida dele, do ego, para viver os propósitos de Deus. Mas ele não foi aquele que passou de imediato, mesmo decidindo a se separar. Ele não passou a ser de imediato aquele pelo qual Deus fazia as coisas. Durante muito tempo da vida dele, ele buscando a santificação, ele ficou só sendo um daqueles que via as maravilhas. Por isso que você tem que começar hoje o processo de santificação na sua vida, porque a primeira fase não é realizar, é ver acontecer. Os discípulos não começaram fazendo. Na medida que eles iam recebendo santificação, eles iam vendo mais de perto o quê? O extraordinário. Demorou para eles fazerem. De vez em quando eles tentavam e diziam: por que comigo não? Nós tentamos lá, o demônio não saiu. E Jesus falou: não, tem que jejuar. Na verdade, Jesus estava dizendo o seguinte: no nível de santificação que vocês estão, vocês só podem ver. Agora, pastor, calma, tem gente que nem vê. Tem muita gente aqui que nunca viu nada. É crente antigo. Bate no peito dizendo: nasci no berço evangélico, mas já viu o extraordinário? Já viu a macumba de 35 anos, como nós vimos esses dias ali? 37 anos, pessoa enfeitiçada há 37 anos. Relatou a história do dia que comeu o feitiço. Um crente, 37 anos, sofrendo uma obstrução terrível de um alimento enfeitiçado, fazendo exames durante 37 anos. Hoje é uma pessoa idosa. E aí eu chamei algumas pessoas e disse: vem ver que negócio. Aí nós oramos. O bolo de macumba subiu. Volumão aqui, ó. Quando chegou aqui, eu coloquei a mão. Estava aqui, ó. Aquele bolo aqui, ó. Estufou tudo isso aqui. A pessoa ficou uma senhora recatada, né? Ela ficou com muita vergonha. E eu compreendi o negócio. Aí eu disse: para. Espírito Santo, vamos mudar aqui um pouquinho. A senhora está indo para casa? Daqui? Estou ela com a mão aqui, ó. Ela ficou com vergonha de fazer aquilo na nossa frente, né? Eu falei: então, calma, tem que respeitar o idoso, né? Eu falei para ele: vamos fazer diferente. E as pessoas lá olhando, ouvindo. A senhora vai para casa agora. Chegando lá, a senhora já pode ir direto para o vaso. E abre a boca. Pastor Giselso, eu cheguei aqui em casa. Eu coloquei o trem que eu comi. Eu lembro do dia que eu comi, há 37 anos atrás. 37 anos. Mas se a mão de quem buscou a santificação encostar lá, aquela bruxaria, por mais potente que ela seja, ela é obrigada a sair. Muitos nunca nem viram, não está nem na fase de ver, e a fase de ver é demorada. Ei, sabe por que ele estava dizendo aqui? Vão santificar. É porque Deus falou com ele assim: ei, você chegou no nível de santificação que agora você que viu muitas vezes, a partir de amanhã eu farei através de ti. É você que vai realizar a partir de agora. Você ficou boquiaberto, vendo o mar vermelho abrir diante de seu discipulador. Você viu muita coisa. Você viu águas amargas ficar doce. Você viu o seu discipulador invocar e o milagre extraordinário fazer, derramar, aleluia, alimento dos céus. Você viu codornizes saindo das águas. Ora, não era peixe, era codornizes saindo das águas. Como é que sai das águas? Ave terrestre. E você viu isso atento. Isso satisfazia seus olhos, Josué.
Você ficava invocado com aquilo, Josué. Agora, do jeitinho que eu fiz com o seu discipulador, você sai da fase de só ver. Agora você passa a fazer. Santificação tem duas fases. O tempo só de ver. E se você nem está vendo essas coisas, número 1, você anda com as pessoas erradas. Eu estava numa reunião de obreiro. E uma mulher, no final da reunião, uma mulher levou lá um nome para o pastor presidente. Não tem muito tempo isso, não. E ele já estava terminando, de pé, todos de pé. A mulher levou lá o nome e disse: pastor Amarildo, esse meu menino está com um câncer terrível. Os médicos que ele está no paliativo. Aí aquela mãe disse assim: eu queria que o senhor orasse. Ah, irmão, eu corri para lá para perto. Saí lá devagarzinho, fui ficar lá pertinho do pastor Amarildo. Ele disse assim: Deus, essa mãe está pedindo para o filho dela não morrer. Visita ele lá, naquele leito de enfermidade, e cura ele. Aí eu falei: eu vou investigar isso. Pastor, não estou vendo nada. Está andando com pessoas erradas. Quer ser santificado? Tem que andar do lado de pessoas santas. Porque tudo começa com o ver. Tudo começa com o ver. Sabe por que Josué chegou nessa fase? Porque ficou colado de Moisés muitos anos. Com quem que você anda? A pessoa que você anda é santificada e já está realizando o extraordinário? Se não for, irmão, dá um tempo para essa amizade. Não é para odiar, não é para jogar fora, não é isso. Mas você está perdendo tempo. No outro mês, quero dar uma palavra. Ei, a doença lá que tinha levado meu filho para o paliativo sumiu. Esse tipo de gente é que a gente tem que andar com ele. Porque ainda que você ainda não esteja fazendo, mas você já está vendo. E todos os que veem, passa a realizar. Vai santificar vocês. Eu já fiz o meu papel. Vi muito e a partir de amanhã, Deus já me disse que vai fazer através de mim. De manhã ele disse: pega uma arca, sacerdotes, ó o rei. Pega a arca, faz assim, assim, vocês mantêm a distância e tal, tal, e caminha aí. A Bíblia diz que, segundo a ordem de Josué, na medida que os sacerdotes avançaram para o Jordão, numa cidade lá distante, não foi aqui, lá não aconteceu um paredão do lado deles. O texto diz que foi numa cidade lá distante. A água parou lá. Isso aí, que dom é esse, pastor? Dom de maravilha. O que é o dom de maravilha? O supra-sumo dos dons. As leis naturais se curvam diante de um homem cheio de unção. A água, que tem o seu curso natural, tem que parar. Por quê? Porque tinha um homem santo comandando a nação. Isso é para você, meu filho. Minha filha. Você só é crente por isso. E a felicidade que nós buscamos, tanto no prazer que nos leva ao pecado, quando nós passamos a experimentar essas coisas, não é um prato de lentilha que vai nos dar prazer. Não é um momento de sexo que vai nos trazer prazer. Não é uma bebida. Nem se discute mais. Pastor, posso beber? É pecado ou não? Ei, irmão, quem está perguntando essas coisas está longe de entender o que é ser um vaso para fazer as leis naturais tomar outro rumo. Eu, como contador, trabalhei, a internet era daquelas de escada. Houve congestionamento na Receita Estadual, porque todo mundo fazendo as declarações. Todo mundo fazendo as declarações, eu não consegui enviar uma. E na época ia vir a multa. Cheguei em casa preocupado, compartilhei com a minha família. No outro dia cedo, fui lá na Receita Estadual, me disseram o seguinte: Gisele, infelizmente não vai ter prorrogação. O secretário, o governador já decidiu, não tem prorrogação. Quem não fez, não fez.
E além do mais, nunca houve prorrogação desse negócio. Aí nós oramos lá em casa. Eu disse, eu não tenho dinheiro para multa. E o senhor sabe que eu trabalhei duro. E as autoridades não podem fazer mais nada. Mas o senhor disse que quem busca a santificação, o natural tem que se curvar diante do sobrenatural. E eu invoco o sobrenatural do senhor para esta causa. E no outro dia eu fui conduzido ao Diário Oficial. E estava lá, olha, as entregas das declarações, excepcionalmente por esse ano, foi prorrogado por mais 5 dias, não sei o quê. Aí eu vou ficar perguntando se eu posso beber vinho. É pecado beber vinho? Quem vive experiência nesse nível vai ficar ainda perdendo tempo com vinho, com jogo de azar, com pornografia, com os gabinetes nossos, né, de pastorais, cheios dessas coisinhas, pornografia. Ei, mano, no dia que você experimentar o sobrenatural, o fruto da santidade, essas coisas perdem o sentido. É grandioso demais a alegria. O prazer é muito forte. Fica de pé, por gentileza. Tentei mostrar o que impede uma pessoa de buscar a santificação, de viver a santificação. Tentei mostrar isso aqui em rápidas palavras. Trouxe marcas contundentes a partir da referência a Jesus Cristo, de sinais de que a santificação chegou. E estou trazendo, e finalizei dizendo, o que a santificação produz? Primeiro, um tempo de presenciar o extraordinário. E a segunda fase, e a fantástica, é quando Deus começa a usar você para fazer. É o ápice. Gosto de falar do meu pastor. A irmã Cristiane, esposa do irmão Roberto Felizardo. Todos sabem que ela passou por uma doença terrível e ficou na UTI por muitos dias. Um dia de manhã, os médicos chamaram o irmão Roberto Felizardo para avisar para ele que ele ia morrer. Ele foi lá em casa e eu fui com ele ouvir a notícia. Os médicos dizendo, olha, prepara, aquela coisa toda. Ele foi lá em casa e eu, como pastor dele, eu fui com ele lá de manhã e ouvimos o relato. Não tem mais o que fazer. À tarde fomos visitar a irmã no horário de visita da UTI. Estávamos todos lá para saber quem eram os dois que iam ser sorteados para entrar. Só que o pastor Marildo chegou, aí acabou a disputa. O pastor Marildo chegou lá. Aí eu pensei, rapaz, Deus é tão bom. Sabendo que a moça vai morrer, trouxe o presidente para dar uma última palavra para ela. E ele entrou. Aquele jeito dele, naquela pressa, todinha assim. E nós ficamos lá de fora. Daqui a pouco ele sai e nós estamos lá assim. Aí ele passou por nós e disse assim, morre não. E eu pensando, o médico vai morrer? Aí ele falou para nós rindo, vai morrer não. E ó, camisa dobrada assim, calça social. E nós todo mundo, como não vai morrer? Nós já estamos velando ela aqui fora. Não é, irmã Márcia? Irmã Márcia que sabe de todo o processo. Ei, irmão, que negócio é esse? 2 dias, 3 dias depois, elas estavam lá, todas as irmãs, fazendo aquela festa de saída de UTI. Está aí no nosso meio, a irmã Cristiane, obreira lá na matriz. O homem de Deus. Ia morrer, o médico, a ciência estava certa. Só que aquele que tem santidade suficiente para mudar o curso da ciência foi lá. Isso é para mim, isso é para você. Senão, irmão, ser crente, eu falei para Deus, eu não sei você, eu falei para Deus. Fiz um tempo de oração e eu disse para Deus, se eu não puder viver essas coisas, eu não quero ficar vivo. Se não for para eu viver essas coisas, o Senhor me recolhe.
Porque é dolorido demais saber que isso existe. E é o propósito de Deus que nós vivamos. E a gente não vive. Tem que chegar um dia de você falar assim: eu contei muito testemunho do meu pastor, mas chegou o dia de eu contar um testemunho que eu vivi. Esse dia aqui foi o dia que Josué disse assim: vocês conhecem Moisés, não conhecem? Mas Deus disse que a partir de agora vocês vão... Está escrito. Está escrito. Mas a partir de agora vocês vão conhecer Josué. Está escrito ou não está isso aí? Na sequência. Porque o Deus de Moisés está comigo e diz que assim como ele foi com o meu discipulador, com o meu pastor, ele vai ser comigo a partir de agora. Você não vai sair de uma vigília dessa sem mergulhar nessa dimensão. Pastor, eu vou sair daqui santificado. Eu disse que é um processo. Mas se você der o primeiro passo hoje, o Espírito Santo te agarra. Me permita aqui, estenda a sua mão. Dá um primeiro passo. Dê o primeiro passo. Agora o Espírito Santo faz assim contigo, ó. E aí pronto. Aí fica Ruth e Noemi. É o Espírito Santo. Ali é a simbologia disso. Agora onde você pisar, é o Espírito Santo falando agora. Ó Gisele, só onde você pisar eu piso. O que você falar eu faço. Como é que é? O seu povo? É. Teu Deus é meu Deus. O que você falar, eu assino embaixo. Comece isso hoje. E comece a ver amanhã, presenciar amanhã. E depois de amanhã você estará realizando. Quatro minutos. Espírito Santo, ei, quando eu cheguei vocês estavam cantando, né? Pastor André, né? Para terminar, né? Me ajuda com a música aí. Nesses 4 minutos. Isso, me ajuda com a música. Ei, fala sério com Deus aí. Sim, Senhor, tá bom, eu abro mão de tudo. Eu quero viver a partir de agora esse processo de santidade. Faz isso hoje aí, irmão. Decida hoje. Coisinha do mundo não vai mais te balancear. Não vai mais te abalar. O diabo, os anjos de Deus já estão cuidando deles, os demônios. O mundo vai perder a graça. E o ego foi vencido hoje com o poder da palavra aqui, ó. Então há um caminho aberto diante de ti para você experimentar. Agora ore a Deus aí. Agora mesmo você estava aí glorificando. Agora mesmo você estava aí, pode cantar, viu? Você estava aí exaltando. Aleluia. Esses dias eu encontrei com o nosso pastor presidente, lá em Miracema. Olhei para ele estava transbordando em unção no altar. Aí eu fiz assim, lá no altar, lá em Miracema. Pode cantar aí, irmã. Aí eu fiz assim, ele estava orando, e eu fiz assim. Quando ele abriu os olhos, eu disse: pega em mim, faz alguma coisa, passa alguma coisa para mim. Você estava lá? Ei, mudou, viu? Meu ministério mudou depois daquele dia. Eu recebi mais poder de Deus. O que é isso? Unção, poder de santificação transfere. Por isso que eu estou falando, veja com quem que você está andando. Porque transfere. Transferiu de Moisés para Josué. Troca do amor eu falharia. Que o amor não se compra, nem se merece. Dá uma circulada aí. Quem sabe Deus encoraja. É líder de jovens. Líder de jovens. Abre a mão aí. Senhor, envia uma porção especial para ficar na vida deles. E onde eles tocar, haver uma transferência, ó Deus, na mesma magnitude. Agora, em nome de Jesus.
Agora toque em alguém pela fé. Quero conhecer Jesus. Vocês são líderes. Vocês já não estão mais na fase de ver, não. Vocês já estão na fase de realizar. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em nome de Jesus, amor, eu falharia. Seja inserida numa dimensão de águas profundas a partir de hoje. Aquilo que tem trazido angústia e amargura, aquilo que tem tirado o sono, aquilo que tem trazido tristeza, pode ser colocado de lado. E ao invés de ficar enfrentando estas coisas, dedique a partir de agora para ser um agente para a realização do extraordinário. E a vida passará a ter outro sentido. Essas coisas não são, aleluia, nada mais do que distrações para o ministério de Deus não se cumprir na sua vida. Ei, descansa daquelas lutas, descansa daquelas coisas e mergulhe no profundo com Deus. Passe a dormir o sono do justo. Passe a dormir o sono repousante. O diabo tem te ocupado com situações que a senhora não vai resolver. Na medida em que a senhora entrar no extraordinário de Deus, Deus cuidará destas coisas. Receba esta palavra de impacto hoje, em nome de Jesus. E quem tiver verá, e você há de testemunhar em breve. Receba unção, receba graça, receba poder. Ele ainda conta contigo, Ele ainda conta contigo. Ele não desistiu de ti, e as promessas feitas se cumprirão, em nome de Jesus. Impacto, receba o impacto, a unção, a graça transformadora, em nome de Jesus, para fazer grandes obras, para realizar. Receba. Deus, aquele irmão, aquela irmã que tomou posse desta palavra, faça dele um agente propagador do extraordinário a partir de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Transforma, Deus, este homem, esta mulher. Tira ele dessas coisas, meu Deus, mesquinha da vida, e o eleva para uma condição, ó Pai, de homem santificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, tira este homem, esta mulher, dessa vida mesquinha, dessa vida mesquinha, dessa vida mesquinha, e o eleva, meu Deus, para uma vida de santidade, para se transformar no agente do Senhor, nas mãos do Senhor, para fazer o extraordinário nesta última hora. Que desce como fogo. Receba unção, receba unção para fazer, receba unção para realizar, receba unção para ser um canal a partir de agora de impacto, de impacto, de impacto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que desce como fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, irmãos.
Aleluia, bendito seja Deus. Meu Deus, eu insisto com essa oração. Tire pessoas nesta noite dessa vida mesquinha, dessa vida rasa. E os eleve para uma dimensão superior. E os constitui agentes propagadores do extraordinário. Para que Jordões, a partir de hoje, sejam forçados a se abrirem diante do marchar destas vidas. Deus, eu libero esta unção nesta noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Gratidão por esta rica oportunidade. Tomai os vossos assentos.